Pronto, a gravação Já tá. começou. Uhum. Ok. Deixa eu projetar aqui. Ah, tá. Tá aparecendo direitinho? Perfeito. Tá Ah, assim. não. Uhum. Ah, tá. Consegui passar. É que estava travado. Então, vou começar. Hoje eu vou falar sobre como eu montei, né, um planejamento experimental, que é o delineamento composto central rotacional da CCR, para poder fazer a minha hidrólise enzimática das proteínas da amêndoa do pequi, né, que inicialmente, né, eu fiz a extração e a partir da extração eu vou fazer a hidrólise, né, das proteínas extraídas, né? Mas por que que a gente faz esse delineamento, né, de composto central rotacional? Em muitos estudos experimentais, especialmente na área de alimentos, né, não basta apenas avaliar variáveis isoladas, né? Então, é fundamental entender como elas interagem entre si e como elas influenciam uma resposta de interesse, né? Que é o que eu vou querer, né? No meu estudo, eu vou querer um maior grau de hidrólise, né? E aquele hidrolisado que tem uma propriedade emulsificante melhor, né? Então, eu vou fazer um delineamento utilizando algumas variáveis para ter, né, essa resposta. Então, nesse contexto, surgem os delineamentos experimentais, né, que permite otimizar processos, né, de forma mais eficiente e com menor número de ensaios. Né? A gente vai ver aqui que o meu, né, o delineamento experimental, né, que eu montei, eu vou ter no final 36 experimentos, ensaios, né? Eu vou acabar utilizando, né, que a Raquel sempre fala que quando ela fez o delineamento, quando ela foi fazer, né, esse método, ela acabou fazendo 78, 80 ensaios, né? Porque o dela, na época, não deu certo o delineamento, ou acho que não utilizava-se ainda esse delineamento, né? Então, acaba economizando bastante o nosso tempo, né, no laboratório. Então, o que é um DCCR, né? Um delineamento composto central rotacional. Ele é um tipo de planejamento utilizado, né, dentro da metodologia de superfície de resposta. O método de superfície de resposta é aquela estatística que a gente utiliza para poder obter a melhor resposta de interesse que você tem ali. No meu caso, o melhor hidrolisado proteico que tem ou uma propriedade técnico-funcional ou às vezes até nutricional, né, que vai me favorecer lá na frente. Esse delineamento ele tem como objetivo realizar uma modulação e otimização de respostas influenciadas por múltiplas variáveis, né? Então ele vai permitir avaliar os efeitos a partir do modelo matemático, né? Lineares, né? Quadráticas e a interação entre esses fatores, né? A partir desse modelo matemático, a gente vai conseguir chegar numa resposta, né, X, né, que é o que a gente interessa lá na frente. E para isso, o DCCR, ele pode estudar dois ou mais fatores ao mesmo tempo, né? E a partir disso a gente vai conseguir entender, né, como eles vão influenciar na resposta para ter melhores condições do processo final, né? E para isso, existem, né? Ele pode combinar três tipos de pontos, né? Principais, né? Que é os pontos fatoriais, axiais e centrais, né? Outros delineamentos, né, costumam não ter esse ponto axial. O ponto axial nós vamos ter justamente por ser um delineamento composto central rotacional, que eu vou explicar, né, mais para frente. O ponto fatorial, ele vai ser o quê? Ele vai representar, né, as combinações de níveis, né, máximos e mínimos, né? Ou seja, ele vai ser
ele vai variar do -1 e do +1. Aqui no plano, né, a gente tem aqui o eixo Y e o eixo X, onde ele vai de dois fatores. Nós estamos vendo esse quadradinho aqui, né, desenhado no centro, ele representa o nosso modelo experimental. O nosso modelo experimental, ele está aqui dentro desse quadrado. Então, esses pontos, né, mais escuros aqui, ele representa o ponto fatorial, os pontos fatoriais. E ele vai variar, né, de -1 a +1. Pensa comigo, aqui no eixo X1, ele tem o -1 e o +1. E o eixo Y, ele tem também o mínimo e o máximo dele, que é o -1 e +1. Então, esse ponto inicial, né, vocês estão conseguindo ver a seta? Estamos. Eu estou mostrando. Uhum. Então, tá. Esse ponto, né, aqui, esse ponto fatorial, ele representa o quê? O mínimo do x1, que vai representar -1, e o mínimo do x2, que é -1 também. Então, aqui a gente vai estar realizando um delineamento, né, variando o ponto -1 do x1 e o ponto -1 mínimo, né, do x2. Assim, né, consequentemente, dos outros pontos fatoriais. Já o ponto central ele vai ser usado para avaliar a repetibilidade e o erro experimental, né? Ele vai ser esse ponto central, né? No centro aqui desse plano modelo experimental. Então, se a gente pega do ponto central e traça uma reta até o ponto fatorial, nós vamos ter aqui um raio, né? Isso porque quando ele rotaciona, né? Esse raio ele rotaciona, ele vai estar passando, né? Pelos pontos, o quê? Axiais. Então, os pontos axiais, eles vão avaliar a rotatibilidade, né, desse experimento. Então, vê aqui que quando esse raio ele rotaciona, ele sai do nosso modelo experimental. Então, por isso que tem esses pontos axiais que eles vão avaliar a curvatura, ou seja, os pontos fora do modelo experimental, incluindo eles, né, incluindo a possibilidade da resposta, né, de interesse, podendo estar aqui fora desse modelo, né? Da mesma forma, quando é de três fatores, né? Aqui, só que três fatores, a gente vai ter o eixo x1, x2 e x3. Então, da mesma forma, nós vamos ter os pontos fatoriais, que estão no extremo eu vou falar do cubo para vocês poderem entender, mas o cubo ele vai ser o nosso modelo experimental, né? Então, o ponto fatorial ele vai estar representando, né, aqui as extremidades, né, os pontos extremos, -1 e +1 dos pontos, em ambos os planos, né, x1, x2, x3. Os axiais também vão estar sendo representados, né, em cada plano. E o central, ele vai estar aqui nessa parte central, né, de forma que o seu raio ele vai estar, né, circulando esse cubo. Então, por isso que ele é interessante também ter ele. Então, por isso que é delineamento composto central rotacional. Dessa forma, a gente pode observar aqui, né? Eu acabei desenhando, né, um delineamento, né? Ai, ficou por cima. De dois fatores, x1 e x2, e de três fatores, x1, x2 e x3. Para a gente poder determinar quantos pontos fatoriais que a gente precisa nesse delineamento, nós vamos calcular o quê? 2 elevado a uma constante, que essa constante vai ser igual a k, e esse k vai ser o quê? Igual à quantidade de fatores utilizados naquele delineamento. Então, vai ser 2 elevado a 2, que vai ser 4. Então, nós vamos ter aqui 4 pontos fatoriais, certo? Então, já que os pontos fatoriais, eles representam
as extremidades, menos um e mais um, então a gente vai variar aqui o mais um que o experimento é todas as variáveis que nós colocamos para Ô, ser estudadas, né? Clara, repete um pouquinho aí, porque Oi, perdeu sua voz, começou a dar problema. sério? 2 minutinhos para trás aí. É, já estava nesse slide? Já estava assim, quando você começou a falar do Ah, X1 e X2, é só porque deu para ouvir, mas ficou hum. ruído, só para não ficar ruim. Ok. É, aqui no caso, né, para a gente calcular o ponto fatorial, né? Como que a gente vai saber quantos pontos fatoriais nós vamos ter, né? Aqui eu trouxe o exemplo de 2 fatores e 3 fatores, né? 2 fatores nós temos x1 e x2, né? E 3 fatores nós temos x1, x2 e x3. O que que são esses fatores, gente? São as variáveis que a gente vai estar avaliando, né? Independentes. Que no meu caso eu estou avaliando tempo, relação enzima-substrato e concentração de matéria-prima. Então, se quando eu utilizo essas 3 variáveis, então quer dizer que meu delineamento ele é de 3 fatores. Enquanto que se eu estiver avaliando relação enzima-substrato e tempo vão ser 2 fatores. Então, vai ser esse delineamento de x1 e x2, certo? Então, aqui, para calcular, né, essa quantidade, nós vamos. O ponto fatorial ele vai ser igual a 2 elevado a uma constante. Quem que vai ser essa constante K? Vai ser o número de fatores, né, avaliados. Então, vai ser 2 elevado a 2, que vai ser igual a 4. Então, quer dizer que nós temos 4 pontos fatoriais. Esses pontos fatoriais, a gente vai englobar aqui, né? Se a gente tem 4 pontos fatoriais, a gente vai estar distribuindo esses pontos fatoriais de forma com que todos os ensaios realizados a gente consiga testar um com o outro para poder ter um resultado final melhor, certo? Da mesma forma aqui, de 3 fatores, né? O valor da constante é 3, por conta de ser 3 fatores, então 2 elevado a 3, 8. Então, nós vamos avaliar 8 pontos fatoriais. Então, nós vamos colocar aqui, né, distribuir aqui, de forma com que a gente consegue intercalar as variáveis, de forma que a gente consiga fazer ensaios avaliando todas elas, né? Já os pontos axiais, ele vai ser calculado também, utilizando a constante, porém vai ser uma multiplicação, né? O ponto fator axial vai ser igual a 2 vezes a constante. A constante de 2 fatores é 2, então vai ser 2 vezes 2, 4. Né? Então, vão ser 4 pontos axiais. Esses pontos axiais, a gente vai estar variando, né, esses valores de alfa, mais alfa, menos alfa, né? Que esse alfa quer dizer o quê? Vai ser a rotatibilidade do modelo quadrático. Quer dizer o quê? Vai ser essa parte em que o raio ele vai circular fora do plano do modelo experimental, certo? Então, para a gente poder conseguir determinar qual que vai ser esse valor da rotatividade do modelo quadrático, nós temos essa fórmula, né? Que onde a rotatividade do modelo quadrático ele vai ser igual a 2 elevado a constante dividido para 4. Então, quando para 2 fatores, né, a constante vai ser 2. Então, o alfa, né, que é a rotatividade, vai ser igual a 1,4142. Então, aí nós vamos, para 2 fatores, a gente vai estar colocando mais 1,4142 e menos 1,4142. A gente vai avaliar esses valores fora do plano do modelo experimental. Da mesma forma, quando é para 3 fatores, tá? Então, esse valor ele vai mudar quando muda a quantidade de variáveis testadas, variáveis, fatores, certo? E o ponto central, ele vai variar de 1 a 4. Então, eu posso testar, né, só dois, só, só, só 2 pontos centrais, assim como eu posso testar 4 pontos centrais. Isso
que vai ser bom nesse caso? Quanto mais ponto central, melhor, porque como ele mostra a repetibilidade e mede o erro experimental, então, pelo menos eu sugiro, né, realizar os 4 pontos centrais, certo? Porque geralmente, quando a gente vai aplicar um delineamento, a gente começa pelo ponto central. Então, se a gente consegue provar uma repetibilidade do experimento pelo ponto central, ok, a gente vai para o restante do delineamento. Agora, quando a gente não consegue ter aqui, né, uma repetibilidade, ou a gente consegue ter uma determinação, né, de erro, certo tipo de erro nesse ponto, então a gente vai consertar para prosseguir o delineamento. Deixa eu ver se eu voltei. Não. Tá. E então, né, mostrando como eu fiz, né, montei meu delineamento, foi o seguinte: no meu estudo, eu vou utilizar, né, dois fatores, né, para o DCCR. Então, o fator 1 vai ser o tempo de hidrólise e o fator 2 vai ser relação enzima-substrato, né? De forma que o fator enzima-substrato até mexer com ele, né? Que ele está muito alto. Então, vão ser esses dois fatores que eu vou estar utilizando. Então, calculando os pontos fatoriais axiais e centrais, eu vou ter no total 12 experimentos, 12 experimentos. Porém, eu vou utilizar 3 enzimas diferentes para poder estar fazendo esse delineamento. Então, como as enzimas elas não entram nesse planejamento experimental, nesse delineamento, né, no cálculo ali, eu vou estar fazendo o quê? 12 experimentos, né, do delineamento para 3 enzimas. Então, isso vai totalizar o quê? 12 experimentos vezes 3, eu vou ter 36 experimentos finais, ensaios, né? Né? De forma que, o exemplo que eu utilizei, né, que a Raquel falava, que ela fez 78 a 80 ensaios, eu vou estar reduzindo para 36 experimentos. Então, por isso que é importante, é interessante a gente planejar, fazer esse delineamento para que a gente não fique, né, fazendo muitos ensaios experimentais. Então, aqui, montando, né? Quando eu coloquei para montar, eu procurei lá na literatura, né? Algumas relações enzima-substrato e alguns tempos para poder estar utilizando, e eu determinei, né? Relações enzima-substrato 1%, 5,5% e 10%. Eu distribuí eles, né? Aqui. No ponto axial, né? Nos pontos axiais e no ponto central. Tá, Lara, mas e os pontos fatoriais? Como que você determinou, né? Já que os pontos fatoriais. Eu determinei por interpolação, né? Então, a gente precisa fazer a interpolação para encontrar o x1 e x2, né? Depois, se alguém tiver dúvida, né, de como faz a interpolação, não sei se todo mundo sabe como é que faz, mas eu posso estar explicando, mostrando como é que é feito, tá? Fazendo a interpolação, né, encontrei valores dos dos pontos fatoriais, né, que é aqui do mínimo de -1 para a relação em cima do substrato e tempo e mais 1. E a partir disso eu terminei de planejar, né, o experimento do delineamento composto central rotacional de 2 fatores para eu realizar a hidrólise enzimática final, que foi distribuindo, né? Já que são 2 fatores, vão ser 4 pontos fatoriais. Então, aqui eu distribuí, né? X1, relação em cima do substrato, e X2, tempo, né? Distribuí todas as possibilidades de interação entre eles, certo? Assim como os pontos axiais também, e os pontos centrais, que é o ponto central, ele vai englobar, né? Ele vai
A gente vai repetir esse ponto central por 2 a 4 vezes para poder determinar a repetibilidade e medir o erro, né, desse experimento. E aqui eu apenas terminei, né, de colocar, né, para não me perder, desenhar o planejamento experimental para poder estar realizando essas possibilidades de interação de uma variável com a outra, tá? E até o momento eu fiz até aqui, né, o experimento. Eu não calculei ainda, né, porque eu não prossegui a parte de hidrólise, mas quando eu chegar à etapa de calcular, de chegar a um ponto final e conseguir o de eu volto para poder mostrar para vocês, porque aí envolve também utilizar, né? Pode ser feito tanto pelo Sigma plot ou pelo R, né? Esse cálculo estatístico para poder conseguir plotar, né? Aquele gráfico que eu mostrei no início de superfície de resposta. Lara, ficou muito bacana. Como que foi seu estudo? Porque você fez, né? Junto com a Vivi, não foi? Que você começou a conhecer Isso. mais e tudo, né? Que eu lembro que você fez. E ficou muito legal a forma como se apresentou, os gráficos, a ilustração, sabe? Uhum. Você trouxe. Foi da forma mais ou menos que eu consegui entender, né? Porque quando eu estava estudando, eu vi que tem vários tipos de delineamento que a gente consegue determinar o gráfico